Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou passar uma técnica que é um improviso. Como você pode estar improvisando uma goivagem. Mas eu não posso estar falando dessa técnica sem estar falando também do processo goivagem em si. Eu não vou entrar em termos técnicos, até porque eu sou prático. Mas para você que é leigo e não tem noção, eu tenho que dar uma espanada para você entender o processo em si, tá? O processo goivagem original. Eu tenho que agradecer, aproveitando a oportunidade, eu venho nesse vídeo agradecer os mais de 400 inscritos no canal que estão apoiando a gente aqui. Muito obrigado pelo seu voto de confiança. E em especial também eu quero agradecer ao Ricardo Costa, que é também inscrito aqui no canal, e nós compartilhamos os grupos do WhatsApp e temos a liberdade de trocar experiência um com o outro. Inclusive foi até sugestão dele que eu fizesse esse vídeo. Confesso que eu não queria fazer esse vídeo não, eu não tinha intenção de fazer, mas como o canal também serve para fornecer dicas, e esse improviso eu uso muito no meu dia a dia, tanto aqui na oficina quanto no trabalho, então resolvi fazer. Pessoal, a goivagem em si é um processo de corte industrial. Ele usa o arco elétrico para corte. Normalmente é empregada a mesma máquina de solda no processo industrial para efetuar o corte, com um diferencial, tá? No processo industrial, usa a máquina de solda, certo? A mesma máquina de solda no processo industrial. O porta-eletrodo é similar a esse aqui, mas tem alguns diferenciais. Normalmente, nesse processo de goivagem original, é empregado-se eletrodos ou de carvão ou de grafite. Eu estou aqui com uma caixa aqui, mais ou menos. Esse aqui é uma caixa de um eletrodo de grafite. Notem que ele tem uma camada de cobre em volta do seu corpo para facilitar a condução elétrica. E um pedaço de eletrodo aqui. Pronto. Do mesmo jeito que na indústria existem vários processos de corte, por maçarico, por corte plasma, às vezes por uso de lixadeiras para cortar chapa. O corte goivagem é um corte bem específico, que na mão de um profissional capacitado serve para remover soldas sem danificar muito a peça que será trocada. Normalmente, nem aqui na minha região, alguns profissionais quando vão trocar peças, componentes de maquinário pesado, que são soldados, e o componente quebrou, ele usa o processo de goivagem em si, para remover essa solda. Gera-se muita escória, tá? E depois retira a peça quebrada, dá um acabamento, certo? E coloca a outra peça, esquadreja e efetua a solda de novo. O porta-eletrodo tem um diferencial. Ele é similar a esse aqui, só que ele tem um diferencial muito grande. Claro, o porta-eletrodo mais oficial, tá? Eu estou usando esse aqui como exemplo. Ele possui dois orifícios com uma canalização para ar comprimido na parte interna dele, com uma regulagem de registro aqui, e essa conexão é conectada à rede de ar comprimido, que à medida que o profissional vai efetuando o corte com um eletrodo tanto de carvão quanto de grafite, ele vai regulando o ar para, à medida que ele vai gerando a poça de fusão com a tensão, a amperagem alta, e derretendo o cordão de solda, o ar vai ajudando a expulsar aquele metal líquido da junta que ele está querendo retirar esse metal para depois efetuar a troca. Esse é o processo goivagem. Através desse processo existe o processo que é uma técnica de goivagem que também é muito aplicado tanto para nós que temos oficina comum, que também empregamos na indústria. Eu confesso que essa técnica, esse improviso eu também uso muito, tanto no meu trabalho aqui, quanto no meu trabalho oficial. Bom pessoal, eu dei uma pequena espanada no processo em si, mas se você quiser entrar mais detalhe nesse processo, tem vários canais aqui técnicos no YouTube que poderão explicar. Agora eu vou falar da técnica em si em goivagem. Antigamente, quando eu aprendi, não tinha as inversoras tão populares, nós usávamos transformadores, certo? Hoje, com o foco das inversoras, eu tenho que ter um cuidado especial, porque antigamente a gente aumentava a amperagem em si, já jogava no máximo e efetuava o serviço.
Com as inversoras, você tem que ater muito ao fator de trabalho de cada inversora. O processo que vamos usar aqui é bem simples. E eu separei 3 exemplos práticos. O mais comum é quando você vai efetuar um furo em uma chaparia fina, que a maioria dos serralheiros usam, que é chapa 14, chapa 13, chapa até de 1/4. Às vezes você precisa efetuar um furo para poder passar um parafuso. Mas tem um outro processo que, conciliado com outras técnicas, te permite também efetuar trabalhos em chaparias mais grossas. Eu vou usar 3 exemplos práticos que eu mesmo uso, que, por exemplo, vamos supor que você queira efetuar um furo em uma chaparia fina para passar um parafuso. Notem que eu fiz uma marcação. Eu gosto muito de usar essas canetas corretivas, tá? Elas são práticas e funcionais. Eu vou efetuar um furo aqui na borda, certo? Vai gerar uma certa escória, claro, e costuma às vezes não ficar com uma simetria muito boa, mas te permite efetuar o trabalho. Então eu vou elevar a minha atenção, esse detalhe que eu aviso. Eu não vou chegar ao máximo da inversora. Essa minha inversora me permite entrar a 156 amperes. Eu vou jogar um pouco abaixo, respeitando o fator de trabalho dela. Vou deixar ela com 150, que já está numa amperagem bem alta. Vou pegar um eletrodo 6010. Na indústria eu gosto de usar o 7018 ou 60, vou pegar o 6013. Na indústria eu gosto de usar o 7018 ou o 6010, que é um eletrodo de melhor penetração. Mas esse exemplo aqui é para te mostrar que você que tem uma oficina comum, o 6013 vai te atender muito bem. Estou usando o 6013 de 2,5 e vou efetuar uma furação nessa chapa aqui. A amperagem está alta. Pessoal, eu não tenho um filtro aqui, mas é fácil de fazer. Eu vou efetuar a furação aqui. Eu vou começar pelo centro. Da peça. E do centro eu vou para a borda até eu poder entrar com esse parafuso aqui. Pronto, pessoal, aqui ó, comecei o furo pelo centro. Agora eu vou ir rodeando até me permitir entrar com o parafuso. Então, pessoal, nesse exemplo aqui é que nem, vamos supor que você não tivesse uma serra-copo e nenhuma broca dessa espessura, que normalmente a maioria dos serralheiros, até eu mesmo faço isso. Eu fiz o furo, certo? Comecei pelo meio, fui cortando. Notem que gera uma certa escória. Se você quiser um acabamento mais perfeito, próximo da borda, você para e vem com uma retífica ou com uma pedra montada, uma lima rotativa e efetua o acabamento. Mas já passa o parafuso, certo? É um recurso. Esse é o mais comum. Agora, o que eu vou te mostrar é o fora da caixinha, o que te permite você efetuar trabalhos em chaparia mais grossa, conciliado com outras técnicas. No caso aqui, eu fiz uma técnica de corte em seção nesse tubo. E vamos supor que eu não tenha a broca para poder passar, que nem já foi ensinado no canal para você fazer esse tipo de viradeira rolamentada. Então, eu afinei, criei várias camadas de chaparia fina e vou fazer o raio de ataque na base raiz aqui, que me permitirá efetuar esse corte. Depois eu venho com a lima rotativa e dou o acabamento normal. Como vocês podem notar, eu efetuei um corte em seção, seccionado, afinei, o que me permitiu cortar uma chapa fina, chaparia grossa, tá? No caso esse tubo aqui tem 3/8 de espessura. Depois, para efetuar um acabamento mais prático, vem com ali uma lima rotativa. Agora, uma grande dificuldade de quem é robista e de quem tem uma ferramenta, de quem tem uma oficina caseira, é você efetuar um trilho deslizante, que nem nessa, quando eu fui construir essa minha chanfradora de tubo, ao qual eu conecto uma furadeira aqui, e eu construí ela na chapa de meia de espessura, em aço carbono. Quando eu fui construir esse trilho aqui, eu empreguei essa técnica e eu fiz um simulado para você às vezes ter interessado em fazer uma máquina dessa e não tem uma fresadora, acesso a uma fresadora. Isso mostra que é possível você efetuar o trabalho. Eu fiz pequenas furações, eu fiz um simulado, tá gente? Porque um trilho deslizante curvo, para nós que temos oficinas práticas, é mais difícil de fazer.
Então eu efetuei pequenos furos próximos um do outro, a fim de deixar uma camada fina de chaparia próxima uma da outra. Eu vou aplicar a técnica de goivagem desses furos, a fim de deixar ele livre, que nem eu fiz aqui, certo? Aqui eu fiz uma broca de 3/8. No final eu fiz o mesmo processo que irá ser feito aqui. Depois eu vim com uma lima rotativa e efetuei o acabamento e deixei a peça pronta. Isso aqui é uma ideia que às vezes para você que está tendo dificuldade de construir esse trilho deslizante, você vê que através dessa técnica é possível de você fazer. Então eu vou cortar aplicando a goivagem nessa chapa de meia, de bitola de meia, para mostrar para você que é possível. Só nesse terceiro exemplo aqui eu resolvi dar uma dedicação a mais, porque como diz, a dificuldade maior de quem tem uma oficina robista é construir um trilho deslizante curvo. No canal eu ensino a fazer um trilho deslizante reto, que nem eu fiz aqui na minha chanfradora de tubo, tá vendo? Eu usei essa mesma técnica, eu usei várias técnicas, eu fiz a furação em série, tá vendo? Do jeito que afinei próximo uma da outra. Agora nessas pontos finos aqui eu irei efetuar a goivagem. Aí depois, se você quiser, faz um acabamento com a lima rotativa e permite você fazer o trilho. Então agora eu vou efetuar o corte goivagem nesses pontos mais finos aqui, ó, certo? E volto mostrando para vocês. E pronto, pessoal, usando a técnica de goivagem, primeiro eu usei escolonagem de brocas e com a técnica de goivagem eu consegui efetuar a furação numa chapa de meia, certo? E notem, do mesmo jeito da goivagem original, essa técnica também produz muita escória, certo? Eu fui com a técnica certa, eu fui vindo com um eletrodo com amperagem alta e fui expulsando o metal base, o metal derretido para baixo, a fim dele não unir, certo? Tem que ter, gente, um modo para o metal escoar, como aqui o metal escoou para baixo, aqui nessa parte aqui o metal escoou para baixo. Se você fizer um furo muito fino, o metal ele não vai escoar, ele vai unir, vai acabar afetando. Você não vai conseguir efetuar a furação em série nesse trilho deslizante, tá? Então eu fiz a furação com a broca de 3/8 no final e fiz o raio de ataque bem no centro e fui expulsando com calma. Agora eu venho com a lima rotativa aqui e efetuo o acabamento. Se você quiser, aí você conseguirá construir um trilho deslizando usando essa técnica de goivagem, tá? Pessoal, eu desde já peço desculpa pelo áudio, tá? Que é o recurso que eu tenho para poder passar a mensagem para vocês, mas eu espero que a mensagem cumpra o propósito, que possa vir ajudar outros. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, tá? Mais uma vez, Ricardo, obrigado pela ideia e mais uma vez obrigado aos mais de 400 inscritos que têm depositado confiança em nós, tá? Fica a dica.